Saúdo a todos com a paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Eu, Ayrton Vitorino da Silva, juntamente com minha esposa Maria José da Silva e o meu neto Ariel, estamos cultuando ao Senhor mais uma vez online, esse culto doméstico, juntamente com todos vocês que estão em rede com a gente. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar aqui um abraço todo carinhoso para nosso querido irmão Cleuber, a sua esposa, a sua família, meu vizinho. Jesus te abençoe, irmão Cleuber. Você sempre tem sido aquele cooperador na obra de nosso amado e Salvador Jesus, e todos os nossos vizinhos que estão também em rede com a gente, ou que ainda vai visualizar. Jesus te abençoe. Nós tivemos um período de oração buscando ao Senhor, porque o Senhor é bom, e nessa oração que tivemos um pouco antes de entrar em rede social, oramos em favor de irmã Augusta, mãe de irmã Marley, que está precisando das nossas orações. Sei que Jesus vai estar abençoando, e estamos sempre orando também em favor do nosso irmão José Amaro. E, irmão José Amaro, um grande abraço. Eu sei que você tem sido aquela pessoa de fé, de confiança, e Jesus tem te dado vitória em todas as lutas e vai continuar dando a vitória da sua saúde. É o que nós pedimos e esperamos no nome de Jesus. Cultuar a Jesus é coisa maravilhosa, é estar adorando, é estar curvando diante dele, é estar prostrando diante dele. E nós estaremos neste culto doméstico online, estamos prostrando diante do Senhor com os nossos louvores, com a nossa gratidão, com a nossa vontade de o abraçar pela fé, na confiança que Jesus está conosco e com Ele no barco sempre. Eu tenho dito aí, tudo vai bem, ainda que a tempestade começa de forma assim, bem gradual, e a ponto que às vezes pensamos, e agora não vai ter jeito, mas com Jesus a vitória, com Jesus a vitória. O nosso barco vai rumar ao norte, nós vamos ter o norteamento da nossa vida muito abençoada nesse momento de dificuldade, isolamento social. Mas tenha certeza, pense em Jesus, louve a Jesus, confia nele, e as bênçãos vão estar acontecendo na sua vida. É necessário ter fé, ter confiança. Hoje nós vamos falar sobre a vida plena com Deus, a vida plena com Deus. Alguém pensa que talvez a vida plena é simplesmente conquistar, possuir, ter capacidade intelectual, ter posição de eminência, mas olha, sem Jesus não dá. É com Ele que a gente tem vitória, é com Ele que a gente tem uma vida plena. E nós vamos pegar como base um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4, versículos 2 até o versículo de número 4, e também Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. E antes de fazer essas leituras, nós queremos citar aqui o Salmo de número 1, o primeiro Salmo do livro dos Salmos, que é de autor desconhecido, e este Salmo, ele foi escrito, talvez, não sabemos, porque até mesmo o autor é desconhecido, mas esse Salmo nada menos, ele pode ter aproximadamente 3.000 anos. É um salmo muito interessante que diz assim: bem-aventurado o homem que não manda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha. Não são assim, repetindo, os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui nós vimos aquele que procura ter uma vida plena, ele não se preocupa somente com as questões materiais, mas se preocupa também com as espirituais. Medita na lei do Senhor, ao invés de estar assentado na roda dos escarnecedores, ao invés de estar no caminho dos ímpios. Nós temos que meditar na lei do Senhor. É na lei do Senhor que temos a vitória de termos uma vida consagrada, de ter uma vida pautada, porque quando nós lemos a palavra de Deus, com certeza a palavra de Deus ela traz um efeito gradual, espiritual em nossa vida, e nos faz elevar diante das situações que às vezes assolam a humanidade, que às vezes prejudica a humanidade, que às vezes leva ao desvario do psique do ser humano. Mas olha, quando nossa mente está firme no Senhor, com certeza do Senhor nós temos a vitória. Então o Senhor faz frutificar no tempo certo. Então o Senhor irriga a nossa alma, irriga a nossa vida espiritual, e assim a gente pode subsistir não só na questão da sequidão deste mundo, mas também subsistir no juízo, porque Jesus, ele é o nosso advogado, ele é Senhor do céu e da terra. Glória a Deus, aleluia. Portanto, nós temos que confiar no Senhor e viver a santa e maravilhosa palavra. Nós vamos falar sobre a vida plena com Deus. Vida plena com Deus não é só uma questão física, uma questão de uma capacidade de posses aqui, mas também muito mais do que isso, a vida espiritual, porque nós sabemos que sem Deus é impossível. Eu quero cumprimentar aqui, irmão Exoronei, lá de Paraná. Deus abençoe você, meu querido irmão, missionário de Deus, homem que sempre está apoiando a missão, apoiando o trabalho evangelístico, o trabalho missionário, junto aí à missão Resgatando Vidas. Aleluia, glória a Deus. Saudade de estar nesse encontro de missões em Paraná. Meu abraço para o pastor Joel Júnior, pastor Joel e toda essa família amada, todo esse ministério da Assembleia de Deus em Mauara Serra, Paraná. Aleluia, louvamos o Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. É bom ter posses aqui, mas olha, não podemos abrir mão da nossa vida espiritual, porque a vida espiritual ela é eterna. E quem sabe às vezes conseguimos muito aqui, mas perdemos ali. Conseguimos muito aqui, mas perdemos ali. Como é maravilhoso, nós podemos conseguir aqui, mas muito mais do que aqui, conseguir, aleluia, nas mansões celestiais, porque aqui tudo é passageiro, os bens passam, a vida passa, os poderes financeiros passam, a intelectualidade passa. Lembro aí de uma palavra da missionária Elisama, missionária na África e também no Timor-Leste. Ela disse assim uma frase muito interessante, que a sabedoria ou a formação intelectual, ela tem validade, mas olha, a vida espiritual é para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, que não abriremos mão da nossa vida espiritual, porque sabemos uma palavra muito importante que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais outras coisas serão acrescentadas. Nós temos o Senhor que multiplica os pães, que multiplica aquilo que às vezes
quando o ser humano pensa assim, opa, e agora? Tenha certeza, o Senhor pode multiplicar, o Senhor pode dar vitória e não vai faltar. O Senhor é nosso pastor e Ele não nos falta em momento nenhum da nossa vida. E com Ele nós estamos seguros. Glória a Deus, adorado seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão chegando a essa live, que estão chegando para a rede social, que estão dando aí o seu like, que estão transmitindo aí a sua presença através de comentários, através de compartilhamento. De alguma forma você está se manifestando. Jesus te abençoe, porque juntamente com você nós estamos neste culto doméstico adorando a Jesus, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Junto com a minha esposa, nós estaremos cantando o hino de número 244 e no final do culto estaremos cantando o hino de número 33 da nossa harpa cristã. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês que estão conosco nas redes sociais para louvar a Deus. Então eu quero saudar todos com a santa paz do Senhor. Que Deus os abençoe. As irmãs de Gouveia, toda a região. Eu não vou citar nome, que eu posso errar. Mas que Deus abençoe todos vocês que estão conosco nas Glória redes sociais. a Deus, abençoe. Que Deus muito vos abençoe. Todos estão abençoados. No nome de Jesus. Meus filhos, meus netos, o Enéas que está conosco nas redes sociais. Que Deus vos abençoe. Enéas juntamente com a sua família, Samuel, Pedro Miguel, a Liliane, que Deus os abençoe no nome de Jesus. O Josué, o Oséias, minhas netas, meus netos, que Deus abençoe no nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus, cante conosco, louvando ao Senhor. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mas fiel proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus,
dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também queremos transmitir nosso abraço, irmão Jaziel, em datas, irmão Sileno, também diácono, e a todos vocês, meus queridos irmãos, que estão entrando em rede com a gente. Nós poderíamos citar tantos nomes aí que já estão entrando na rede, mas olha, eu tenho que transmitir a santa palavra de Deus. É um texto muito importante que o Senhor nos tem concedido para ministrarmos hoje. Para você, para todos nós, que essa palavra que sempre ela faz a diferença na nossa vida. Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos de 2 a 4. E após este texto, nós vamos para Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. Então, Lucas 4, 2 diz assim: 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas de toda palavra que sai de Deus, toda palavra de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, diz assim: te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender, repetindo, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, voltando para o que diz o evangelista São Lucas, quando você vê o contexto deste texto, que logo após o batismo, Jesus foi tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, então Jesus não comeu nada. E no final, ele teve fome. Isso é normal, porque Jesus, ele não ministrou para nós as boas novas de salvação, ou o ministério cotidiano como Deus, mas se ele deu exemplo como ser humano, porque ele se fez carne e habitou entre nós, e normalmente humano. Jesus teve fome após aqueles 40 dias. E o diabo, ele espreita a vida de todo mundo, de todo ser humano, e ele aproveita o fraco da vida para ele tentar de alguma maneira, e foi o fraco naquele momento, foi a fome que Jesus teve durante esse jejum de 40 dias. E veja que ele não perdeu tempo. Então, aproximando de Jesus, disse: tu és filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. Jesus não precisa provar que ele é filho de Deus, ele é filho de Deus. E filho de Deus, humanamente falando, porque ele se fez carne, e o Espírito Santo, o Espírito Altíssimo cobriu Maria, e ele nasceu, o menino Jesus nasceu como
qualquer uma criança nasce e também viveu como qualquer uma criança vive. E aqui Jesus foi provado no momento da sua fraqueza, quando teve fome, mas Jesus sempre teve uma resposta para dar, como um exemplo para nossos dias, que nós devemos também citar para alguém o também está escrito, ou o que está escrito na palavra de Deus. Então Jesus mostrou para Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ou está escrito que não só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E, inclusive, Jesus cita o que Moisés ele citou em Deuteronômio capítulo 8, o que Deus havia manifestado com o povo de Israel durante toda aquela trajetória que Deus sustenta. Deus fez passar Israel, passar o povo na trajetória do deserto, passar por prova, passar por situações que somente Deus poderia resolver. Então, Jesus cita, mas de tudo que sai da boca do Senhor é que devemos viver. Ou seja, a tendência do ser humano é as coisas visíveis, as coisas palpáveis, as coisas materiais. Tudo isso faz parte? Sim, é questão do nosso cotidiano. Mas olha, Deus, Ele faz que o ser humano entenda que Ele é Senhor, porque há momentos na nossa vida que a cultura não resolve, o fator intelectual não resolve, o dinheiro não resolve, mas olha, para te dar a entender que Deus pode resolver. Glória a Deus, Deus pode resolver a situação que quando as perspectivas humanas não têm condições de dar uma solução, mas olha, Deus, Ele dá a solução. Nós encontramos aqui em Lucas, o capítulo 12, versículo de número 15, até o versículo de número 20, que o texto muito importante, que entendemos que a vida não pode ser somente o lado material. Lucas 12, 15, Jesus fala a respeito de uma parábola que muito interessante, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha o versículo 16, e propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus coloca essa parábola aqui, coloca esses dizeres ao lado de que nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, mas também precisamos cuidar da nossa alma, precisamos cuidar da nossa vida espiritual, temos que cuidar do nosso lado espiritual. Muitas das vezes, olha aqui, eu tenho um texto muito importante também para dizer, a nossa capacidade intelectual também não resolve. Veja aqui, capítulo 12, versículo 12 até o 14 de Eclesiastes, diz assim: demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e muito estudar enfado da carne. De tudo que tens ouvido, o fim teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque
Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, olha, a intelectualidade é importante, mas há fatores que ela não resolve, há fatores que só Deus resolve, porque passa a limite de fazer livro, o estudar em fase da carne, e o fim de tudo é temer a Deus. Isso que Salomão disse, temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque esse é um dever de todo homem. Todos nós temos os nossos deveres, temos nossos direitos, temos também os nossos deveres. Temos os nossos deveres, mas também temos os nossos direitos. Se nós obedecemos a palavra de Deus, lembra que quando em Isaías nós encontramos também em Crônicas, nós encontramos quando aquele rei Ezequias, ele adoece e a enfermidade era para a morte. Deus mandou até dizer para Ezequiel que ele não sobreviveria, mas morreria, que ele deveria colocar em ordem a sua casa, mas ele chora virado para a parede, estava acamado e virado para a parede chora. Senhor, lembra que eu tenho sido fiel. Aleluia. Deus manda o profeta voltar atrás e acrescenta a vida de Ezequias por mais 15 anos. Veja que Deus, ele vê a sua fidelidade, o seu esforço de servir a ele, o seu carinho para com a sua santa e maravilhosa palavra. Tem uma recompensa a dever, mas há também, além dos deveres, nós temos os nossos direitos. Glória a Deus. Será qual o direito que estamos tendo diante de Deus? Nós temos conquistado esse direito diante de Deus, obedecendo a sua palavra? Você já entregou a sua vida para Jesus? Está firme nos caminhos do Senhor? Está obedecendo a palavra do Senhor? Veja, Deus está no controle de tudo, viu? Deus está no controle de tudo. Nós temos como um exemplo muito maravilhoso que se encontra em Êxodo capítulo 16 e versículo de número 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E no capítulo 5 de Josué, o versículo de número 12, diz assim: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém o mesmo ano colheram dos frutos da terra de Canaã. Então veja aqui o controle de Deus. Quando você lê em Êxodo capítulo 12, você vai encontrar que quando o povo de Israel saíram do Egito, eles despojaram os egípcios. Os egípcios estavam tão com vontade de se ver livre daquele povo que estava trazendo tanto sofrimento para o Egito, sofrimento porque eles obedeceram. Então as pragas vieram sobre o Egito, mas Israel estava protegido, o povo hebreu estava protegido lá, estava em Gósen protegido, mas estava vendo para os egípcios muitos problemas, porque os juízos de Deus estavam sobre o Egito. Então eles fizeram doações. Pode levar, leva o que puderem levar. Eles levaram não só o que eles haviam possuído lá em Gósen, mas levaram muitas coisas do Egito. E quando você lê o capítulo 16, quando você começa lendo, 45 dias depois, já estava faltando víveres, estava faltando alimentação para o povo no deserto. Mas olha, o povo clama, aperta com Moisés clama a Deus, e o resultado aconteceu. Deus mandou o maná, e durante 40 anos o maná foi a sustentação para o povo hebreu no deserto. Durante 40 anos não faltou para eles, e no maná estava ali todas as calorias necessárias para a sustentação
do povo no deserto, Deus mandou o povo para confiar, ou seja, no deserto, Deus mandou o pão, o maná que desce do céu, e algo maravilhoso que a gente vê em João no capítulo 6, quando você vê no capítulo 6 que quase 5 mil homens foram sustentados com a multiplicação dos pães. Então, na multiplicação dos pães, quando o povo estava acompanhando Jesus, e Jesus disse para os seus discípulos que desse a eles alimentação, mas um dos seus discípulos disse: mas Senhor, 200 dinheiros de pães não daria para comprar pão para tanta gente, e 200 dinheiro era equivalente a aproximadamente um ano de trabalho, normalmente um trabalhador. E já imaginou, é muito dinheiro, e mesmo assim não daria para comprar tantos pães. E Jesus multiplica os 5 pães, os 2 peixinhos, alimenta todo mundo. E agora nós encontramos que esse pessoal alimentado por Jesus, eles queriam que Jesus fosse o profeta deles. É tão maravilhoso, né? Ter um profeta como Jesus, que quando falta pão, ele multiplica. Se falta dinheiro, o pouquinho que tem, ele multiplica. Então, eles quiseram fazer de Jesus rei. Jesus percebeu isso e se ocultou. Veja que, e normalmente eles vão ao encalço de Jesus, e Jesus, ele declara que ele é o pão vivo que desceu do céu. Em João capítulo 5, e versículo 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. E no capítulo 6, versículo 57, Jesus diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, viverá também por mim. Jesus diz que quem alimenta dele, vive por ele. Olha o que diz em João 6,58, diz assim: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Glória a Deus. Quem se alimenta de Jesus vive para sempre. Quem se alimenta de Jesus, ele tem a vida eterna. Porque alguém pensa assim: mas então não vai morrer? Olha, a vida física, ela tem um sentido hermenêutico de separação, e nós encontramos um texto muito importante que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 21, que diz assim: e o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, eu estou falando de algo que é mais importante do que simplesmente uma vida física, porque alguém pensa na vida física, uma vida de poder, uma vida que eu posso, tudo acontece e assim por diante. Olha, Jesus está dizendo aqui que alguém que está vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto, porque não se alimenta do pão da vida, não se alimenta de Jesus, porque Jesus é que traz vida. Veja o que ele diz assim, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a vida que alimenta o nosso físico, que alimenta também a nossa vida espiritual. Ele alimenta a nossa vida espiritual. Em Números, o capítulo 11, versículo de número 6, os hebreus no deserto se enfastiaram, chegaram a dizer: mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos.
Isso para eles, esse infartio para eles trouxe consequência, porque eles não tiveram a condições de sobrevivência, porque somente poucos deles desta época que entraram em Canaã, porque eles se enfastiaram com maná e murmuraram de Deus. E eu vejo hoje uma comparação, uma comparação, uma metáfora, no sentido de que quantos que às vezes se enfastiam, pensam assim, é os mesmos hinos que vão cantar, essa leitura da Bíblia constantemente, isso já está me cansando, isso já me está levando a um tédio. Meu querido irmão, minha querida irmã, é esse maná, esses mesmos hinos, essa mesma palavra de Deus que está sendo pregada, essa mesma Bíblia Sagrada, este texto santo que está sustentando a nossa vida espiritual. Não podemos deixar das promessas de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Ele que alimenta a nossa alma, Ele que alimenta a nossa vida espiritual. Não podemos deixar de alimentar esse alimento sagrado. Jesus, Ele sacia minha alma com o pão do céu, Ele sacia a minha sede, Ele sacia. Glorificado seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus. Este pão que desceu do céu não é o acaso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quantos que comeram do maná e morreram, eles se enfastiaram e no deserto tombaram durante os 40 anos, mas você pode observar que somente 2 entraram em Canaã, nessa trajetória do deserto, da vida que eles transcorreram do Egito até em Canaã. Somente 2 que entraram em Canaã com mais de 60 anos, foi Josué e Calebe. Durante os 40 anos, os que se enfastiaram com maná tombaram no deserto, mas Josué e Calebe entrou, com ele mais uma grande multidão que estava com idade abaixo de 40 anos. Glória a Deus, aleluia! Os que nasceram no deserto caminharam durante a jornada e viram os milagres de Deus acontecer, mas os que enfastiaram ficaram para trás, e nós estamos caminhando no deserto da vida. Olha o que Deus te concedeu, agradeça a Ele pela saúde, agradeça a Ele pelos bens materiais, agradeça a Ele pela a sua capacidade intelectual, pela sua posição social. Agradeça a Ele, a Jesus, e caminha nessa caminhada santa, alimentando a vida espiritual com esse pão do céu, Jesus Cristo, aquele que dele se alimenta, vive por ele. Vamos viver por Jesus, viver a palavra de Deus, viver a obra missionária, viver o reino de Deus, viver o que o Senhor Jesus concedeu para a nossa vida. Viva com Deus, viva confiando que ao final a jornada dessa vida nós vamos entrar na Canaã celestial, nós vamos entrar no gozo celestial, nós vamos cantar o hino de número 33 da nossa harpa cristã, este hino que precisamos da ajuda de Deus, precisamos que este hino, ele manifesta a necessidade que temos, que o Senhor segure nas nossas mãos, que o Senhor nos sustenta nessa caminhada, porque precisamos viver o compromisso físico, o compromisso com a nossa família, o compromisso com os nossos negócios, o compromisso com o nosso nome, porque não podemos ser caloteiro, não podemos ser trapaceiro, não podemos dizer hoje algo e amanhã outra coisa. O nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. Temos o compromisso físico
o compromisso material, precisamos viver o lado material, mas nunca esquecer do lado espiritual, e assim teremos uma vida plena com Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar o hino de número 33 da nossa harpa cristã. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. É com esses mesmos hinos, é com essa mesma palavra, é com esse mesmo ritual de adoração a Jesus, é que temos vitória. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde, segure as bênçãos que Jesus tem dado para a tua vida. É com Jesus é que temos vitória, é com Jesus. Nós vamos terminar orando, agradecendo a Jesus pelas bênçãos concedidas à nossa vida, porque morte tem sentido hermenêutico de separação. Não pense que morreu, acabou. Não, simplesmente a alma e o espírito separa do corpo, e há um dia de ressuscitar, e a Bíblia fala de ressurreições distintas, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela tem duas fases. A primeira fase é quando Jesus arrebata a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e a segunda fase é quando Jesus estabelecer o milênio. Então, muitos ressuscitarão e reinarão com Cristo 1000 anos. Então, duas fases. E a segunda ressurreição é quando todos os ímpios, é uma ressurreição geral, os ímpios ressuscitarão para receber a justa retribuição pela sua infidelidade a Deus, pela sua vida que não se submeteu aos mandamentos, aos ensinamentos de Deus. Então, terão que receber o justo juízo quando for estabelecido
o trono branco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que possamos ter uma vida plena com Deus, não só vivendo o lado físico em obediência à palavra de Deus, mas também com a vida espiritual, servindo a Deus em obediência à sua santa e maravilhosa palavra. Que o Senhor Jesus nos abençoe e vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu, de estarmos à presença dEle e também estarmos celebrando a Ele este culto de adoração. Pai querido, no nome de Jesus eu oro por todos aqueles que estão em rede social com a gente, por todos aqueles que irão visualizar. E oro por todos aqueles que fizeram o pedido de oração, que estão compartilhando esta live, e assim que a sua palavra chegue a demais outras vidas. Meu Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelas suas bênçãos, que estará abençoando cada vida. Amém, Senhor. Amém. E antes da bênção apostólica, eu quero pedir a todos, os ajude compartilhando e também inscrevendo no YouTube Voz Pastoral. Começamos bem recentemente e esperamos que a bênção do Senhor Jesus nos concederá que chegamos à casa de 1000 inscritos e assim prosseguiremos também aperfeiçoando nas nossas lives, que para mim é uma coisa nova. Às vezes tenho dificuldade de estar transmitindo assim ao vivo, mas eu tenho certeza que o nosso Deus vai estar abençoando cada um de vocês, cada um de nós. Sejamos abençoados por Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?